É um espelho simpático, cara lavada, com uma moldura preta muito distinta. Mas nele, no espelho, vejo algo que me dá alguma preocupação para definir. Vejo um indivíduo que eu conheço razoavelmente, que aprecio todos os dias de forma semelhante, sobretudo quando estou a fazer a barba, e que me leva a concluir que este tipo está bem velhote. Também vejo que o tempo passou e deixou as suas marcas. Olá, viva! Sr. Inspetor Lopes Pires, como está? Boa tarde, como vai? Antes de mais, obrigado por nos receber aqui naquilo que é a menina dos seus olhos. Este espaço museológico Muito obrigado, tenho muito gosto em vos receber. Aliás, o Jornal do Centro é um amigo simpático e de longa data e temos muito gosto em vos receber aqui neste sítio, que é um pouco a menina dos meus olhos, porque tenho aqui mais de 40 anos de trabalho a juntar peça por peça, devagarinho, uma hoje, outra amanhã, de tal sorte que hoje atingimos um limite que já não temos onde guardar as últimas peças que vamos recebendo. Nasci em Sabugosa. Ok. Sabugosa, no concelho de Tondela. E que memórias ainda tem desse tempo? Muitas e boas. Até porque as memórias de menino são aquelas que os velhos guardam com mais persistência. Lembro-me perfeitamente de brincar horas e horas e horas na rua. Lembro-me de frequentar a escola primária com o velho professor Figueira Marques. Lembro-me do primeiro dia em que cheguei à escola. O que é que sentiu nesse primeiro dia? Esse primeiro dia foi um dia de emoção, porque eu nasci em 1933. É uma data que vem ficar já lá muito longe. Até é difícil de dizer, quase. E fui para a escola em 1940 e em 1940 estávamos em plena guerra, a grande guerra de 39-45. O meu pai lia o jornal e às vezes em voz alta, quando as notícias eram mais significativas. E eu ficava cheio de inveja, porque eu gostava de ouvir aquelas notícias, mas só as ouvia quando o meu pai lia de alto, e eu queria ler, mas não sabia. E a evolução da sociedade? Como é que vê a sociedade do Sr. Lopes Pires jovem e do Sr. Inspetor agora mais Meu querido com os anos amigo, a passar? é uma evolução tão grande que eu vivia em Sabugosa, como lhe disse, para ir a Viseu ia de comboio. A linha do Dão funcionava em pleno nessa altura. E para andar 23 quilómetros, que era a distância entre Sabugosa e Viseu, demorava-se uma hora. Mais não sei quanto a pé da estação de Viseu para a cidade, era um tempo enorme. Mas o tempo, como diz o povo, o tempo dá o Deus Nosso Senhor de graça. Então, demorar uma hora e meia não era problema. Hoje tudo mudou, tudo ficou virado do avesso. O tempo é caro, o tempo é dinheiro, é preciso aproveitá-lo e naquele tempo, por exemplo, aqui em Passos, a maioria das pessoas que queriam ir a Viseu, e eram 10 quilómetros, iam a pé, porque nessa altura não havia transportes que conduzissem à cidade de Viseu. De Sabugosa havia o comboio,
E já havia, a partir de certa altura, uma caminhoneta dos Oliveiras de Águeda que conduziam para Viseu. Mas Sabugosa foi privilegiada por ter tido uma série de coisas relativamente cedo. O caso da eletricidade. É conhecido ainda hoje por inspetor, pelo senhor inspetor. Foi para essa área em que altura, porquê? Olha, meu amigo, eu quando fui para a escola fui com um objetivo muito intenso, o de aprender a ler. E eu lembro-me que fiz um desafio e todos os dias, silenciosamente, eu insultava o meu professor, porque eu queria aprender a ler. E ele era demasiado lento? Não, eram as técnicas de ensino e as capacidades individuais que eram diferentes de menino para menino. E eu, mesmo falando só para mim, todos os dias pedia ao professor: ó senhor professor, ensine-me a ler. Mas o senhor professor ensinava umas letras, uns bonecos que lhe chamava letras, mas eu não queria letras. Ó senhor professor, ensine-me a ler. E que aluno era? Era um aluno que levava reguadas, que era muito correto? Nesse tempo, infelizmente, a reguada fazia moda. E eu devo dizer-lhe que o meu professor, que também fazia uso da régua sem cerimónias, era a pedagogia do tempo. Aliás, havia uma regra pedagógica que dizia: a letra com sangue entra. Então, o meu professor António Figueira Marques, que Deus tenha, de quem tenho muitas saudades, nunca me bateu. Teve esse benefício? Não sei se ou portava-se bem? Eu portava-me bem, eu sabia aquilo tudo que ele ia ensinando. Algumas coisas, quando comecei a saber ler e andar para a frente, eu ia lendo os livros sempre na página da frente, ou uma dúzia de páginas à frente daquilo que ele ia falando, porque sempre tive alguma sede de aprender, designadamente de aprender coisas relacionadas com o mundo e com a vida, umas de que eu já tinha ouvido falar, mas de que não sabia nada, e outras que vinham nos livros e que por isso me davam muito prazer. O chegar à inspeção foi um percurso natural. Eu fiz os meus estudos primeiro em Santa Combadão, num colégio que então lá havia e que depois desapareceu. Fiz o meu liceu no Colégio Tomás Ribeiro em Tondela. Vivia em Sabugosa, no Colégio Tomás Ribeiro em Tondela. Depois fiz a Escola de Magistério em Viseu. Depois fiz o curso de Ciências Pedagógicas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E depois fui dar aulas, porque foi para isso que eu fiz o meu curso, mas o meu grande objetivo de vida era ser professor. Dei aulas durante apenas 13 anos, entretanto abriu concurso para a inspeção, a primeira vez que em Portugal se abriram concursos, porque até aí as nomeações eram feitas mais ou menos de acordo com a cor de cada um, e estávamos no tempo da ditadura, mas pela primeira vez abriram concursos e eu concorri. E passei a trabalhar na inspeção, com toda, digamos, a panóplia de obrigações que daí resultavam, e a primeira era a da competência. Era preciso ser competente. E o amor ao folclore vem de onde? Isso vem depois, não é? Isso vem depois. A ligação à terra é uma ligação, para mim, muito importante, porque eu sou da aldeia, nado e criado na aldeia, a agricultura andava à minha volta, mas eu devo dizer-lhe que nunca gostei da agricultura. Nunca gostei de ser agricultor. Nunca gostei de ir para a terra, sachar,
Nunca gostei. E ainda hoje não gosto. A ligação à terra é uma ligação, para mim, é uma ligação espiritual. Às pessoas que trabalhavam na terra, às crenças dessa gente, ao modo de viver e de entender a vida, a simplicidade da vida, a simplicidade do pensamento, na maioria de pessoas analfabetas, mas que transportavam consigo uma sabedoria, a sabedoria popular. E como é que conseguiam ser, apesar disso tudo, felizes? Ser feliz é uma coisa que até nem é difícil. Nem é difícil. É preciso que cada um seja capaz de aproveitar o que tem, aproveitar bem tudo quanto tem e não estar à espera de que lhe caia do céu aquilo que cada um tem de granjear. É feliz hoje? Sou. Eu, na vida, fiz praticamente tudo que gostei de fazer. E até lhe posso dizer que fiz com algum sucesso. Fiz muita coisa a pensar nos outros. E a família? Construiu uma família também, tem 3 filhos? Tenho 3 filhos, 6 netas, só me dão alegrias, só me deram alegrias. Como é que é o avô António para elas? O avô António é um pateta. Faz tudo o que elas querem, não é? Faço tudo aquilo que elas precisam. Não sei se o que elas querem, elas também não pedem muitas coisas, mas às vezes pedem. Essa que está em medicina é uma rapariga muito trabalhadora, que eu já lhe disse muitas vezes que ela tem que trabalhar menos, fazer mais asneiras. Ela ri-se, porque ela está sempre a estudar. E não se pode viver assim. É preciso ir vivendo a vida nos vários momentos que a vida nos traz. Portanto, com 88 anos, ter alguém a dizer ao neto ser um bocadinho mais maluco é das coisas mais... É fixe, gosto disso. É fixe? Disse é fixe? É. É fixe, ok. É fixe. E é fixe mandar-lhes umas bocas. Gosto disso. E Deus? Que relação tem com Deus? Olha, tenho uma relação de pecador. Porque acho que Deus que merecia mais de mim do que aquilo que eu lhe dou. O que é que lhe poderia ter dado mais? Se calhar, eu não sei o que lhe podia ter dado. Vamos lá ver. Não sou assim um cumpridor tão rigoroso como me parece que ele merecia. Ou seja, ir à missa? Sim, à missa, algumas outras obrigações, mas eu penso que Deus que é suficientemente compreensivo para ser capaz de perdoar a gente como eu, que foi fazendo algumas tolices. Penso que não foram assim muitas. Eu até sou um bocado anjinho. Nunca me deu para fazer muita porcaria. Procurei na vida não prejudicar ninguém. Tenho à minha frente uma pessoa, um jovem, que é mesmo esse pensamento jovem que o manteve, com quase 80 e... Já fez anos este ano? Vai fazer 88? Vou fazer este ano 88. Que metas é que ainda há para atingir? Bom, não sei se já me vale a pena marcar objetivos muito audaciosos, porque com 88 os 90 estão à porta
já começo a pensar mais nos 90 do que nos 80 e quando se tem 90 anos, eu sei, por aquilo que vejo nos outros, que quando se tem 90 anos já se é um velhinho, já é preciso muito, mas eu ainda vou fazendo muita coisa. Tem medo da morte ou não? Não, eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de ir embora, tenho medo daquilo que me parece que é uma injustiça, que é, até para morrer é preciso sofrer. E eu, como sou um cobarde à dor física, tenho medo da maneira de morrer. Tu não és mau rapaz. Fizeste uma vida já longa, com algumas dificuldades, muitos trabalhos. Sabemos isso. Mas também não fizeste mais que a tua obrigação. Criaste os filhos, foram 3. Tiveste sorte, que eles foram boa gente. Profissionalmente, fizeste o que pudeste. Às vezes, sentes alguma satisfação, uma satisfação especial. Vá lá, não é defeito gostar do que se fez com carinho, com cuidado e uma ou outra vez com qualidade.